Bom dia, mais um dia do nosso retiro de Quaresma. Seja muito bem-vindo, bem-vinda. Hoje, o terceiro dia, o nosso tema é a vida com Cristo. O que seria da minha vida, o que seria da sua vida sem Cristo? Possamos iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pedimos nesse momento a intercessão de Nossa Senhora sobre o nosso dia, sobre esse retiro, sobre a nossa casa, a nossa família, que Nossa Senhora possa interceder junto ao seu Filho Jesus e nos ensinar, nesse período de Quaresma, a guardar todas as coisas no coração como ela guardou e a viver por inteiro com Cristo, a estar por inteiro com Cristo, não pela metade. Nossa Senhora não guardou reservas no servir, ela serviu sem cessar, sem se cansar, mesmo no sofrimento, mesmo na dor de ver seu filho, muitas vezes sendo zombado, muitas vezes machucado, ela apenas confiou na vontade de Deus para a sua vida. Que Nossa Senhora possa nos ajudar e nos ensinar a silenciar quando for necessário, nos ensinar a educar os nossos na fé, como ela educou Jesus. Que Nossa Senhora possa nos ensinar a ser inteiramente de Deus, como ela mesma foi. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muito bem. A passagem hoje está em Efésios 2, do versículo 1 ao 10. O tema, a vida com Cristo. E vós outros, estáveis mortos por vossas faltas, pelos pecados que cometestes outra hora seguindo o modo de viver deste mundo, do príncipe das potestades do ar, do espírito que agora atua nos rebeldes. Também todos nós éramos deste número, quando outra hora vivíamos nos desejos carnais, fazendo a vontade da carne e da concupiscência. Éramos como os outros, por natureza, verdadeiros objetos da ira divina. Mas Deus, que é rico em misericórdia, impulsionado pelo grande amor com que nos amou, quando estávamos mortos em consequência de nossos pecados, deu-nos a vida juntamente com Cristo. É por graça que fostes salvos. Juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos céus com Cristo Jesus. Ele demonstrou assim pelos séculos futuros a imensidão das riquezas de sua graça, pela bondade que tem para conosco, em Jesus Cristo. Porque é gratuitamente que fostes salvos, mediante a fé. Isso não provém de vossos méritos, mas é puro dom de Deus. Não provém das obras, para que ninguém se glorie. Somos obra sua, criados em Jesus Cristo para as boas ações, que Deus de antemão preparou para que nós as praticássemos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. São Paulo vem nos dar um alerta aqui, um chacoalhão, dizer que estávamos como os mortos por causa dos nossos pecados. Se você está fazendo esse retiro, se você está participando, assistindo, eu acredito que você já não vive como um morto, já não vive afundado no pecado. Mas talvez você conheça pessoas assim, que estão afundadas no pecado, vivendo inteiramente para este mundo, esquecendo de Deus, ficando longe de Deus, e não conseguem enxergar. O pecado nos leva à morte. A morte espiritual, mas também muitas vezes a morte física. Quantas pessoas conhecemos que já morreram por estar vivendo as coisas desse mundo, ao invés de buscar as coisas de Deus? Muitas vezes pecamos ainda, como o próprio São Paulo fala, o justo peca 7 vezes ao dia, então imagina nós. Quantas vezes pecamos? E sem consciência, com a nossa ira, com o nosso ódio, com o nosso rancor,
com a nossa dificuldade em pedir perdão, com a nossa falta de humildade, o orgulho que nos cega, que nos impede de ir além. Você conhece as suas fragilidades e seus pecados. Eu conheço os meus. Só que muitas vezes no nosso dia a dia, mesmo sem querer, a gente pratica esses pecados. Muitas vezes, quando a gente percebe, as palavras que machucam, que ferem o outro, já saíram da nossa boca, tarde demais para voltar atrás. O nosso corpo é inclinado ao pecado, por conta do pecado original. Uma vez um irmão de comunidade falou que é como uma rampa. Nós estamos subindo em direção ao céu, mas por conta da gravidade sempre tem a tendência de voltar para a terra. E é assim a nossa inclinação para o pecado. Nós sempre estamos inclinados ao pecado. Porém, nós precisamos nos esforçar para subir essa rampa, para alcançar o céu. Que sem Jesus, meus irmãos, sem Jesus nós não somos nada. Apenas objetos da ira divina, como fala na palavra. Éramos como os outros, por natureza, verdadeiros objetos da ira divina. Éramos, não somos mais. Não cabe mais em nós viver no pecado. E aqui eu quero trazer a diferença de pecado. Aqui na palavra fala: tudo o que fazemos está na graça de Deus, a não ser o pecado. Isso é uma frase do nosso fundador. Eu te convido a fazer uma experiência breve agora. Feche seus olhos. O que você consegue escutar além da minha voz? De repente, o canto de um passarinho, o ronco de um carro, alguém falando. O que você ouve? Agora, respire fundo. O que você sente? Qual cheiro você sente? De repente, tem alguém fazendo comida na sua casa? Qual o cheiro que você sente nesse momento? E no tato, o que você sente no tato? Frio? Calor? Como você está se sentindo hoje? E o que você vê? O que você vê em sua volta? Além da tela, do celular, da TV, onde você está assistindo esse retiro. Vê uma janela, uma televisão, vê seus filhos, seu esposo, de repente, sua esposa. O que você vê? Tudo, irmão. Tudo, minha irmã. É a graça de Deus. Nada na nossa vida acontece que não seja da vontade de Deus. Tudo está sob a graça de Deus, menos o pecado. O pecado é escolha minha e escolha tua. É opção minha e opção tua. Nós não podemos culpar ninguém pelo nosso pecado. E aqui existem os tipos de pecado. Existe o pecado venial, que é aquele que impede que eu alcance a graça de Deus. Eu ainda tenho a graça de Deus dentro de mim, mas eu não consigo colocá-la em prática. O pecado é como se ele me amarrasse e eu não conseguisse me mexer para poder usufruir dessa graça de Deus. E existe o pecado mortal, que ele rompe a graça de Deus na minha vida. A graça já não consegue mais me alcançar, já não consegue mais estar em mim. Eu sempre uso o exemplo que, sobre o pecado venial, eu estou de frente para Jesus, sem pecado. Jesus está na minha frente, sorrindo para mim. E quando eu peco num pecado venial, eu viro as costas para Ele. Quando eu peco gravemente, eu vou para longe dele, vou caminhando para bem longe. E Jesus não nos quer longe, Ele nos quer perto dele, próximo dele. A nossa vida precisa estar inserida em Cristo. Precisamos viver a nossa vida com Cristo, caminhando ao lado dele, olhando as suas atitudes e imitando as suas atitudes. O primeiro passo para isso, irmão, é crer. Crer em Jesus. Crer que Ele pode te salvar, crer que Ele pode me salvar.
Crer que Ele pode realizar os milagres na nossa vida. Crer que todo sofrimento é passageiro, porque nós servimos um Deus maior que tudo. E crer não é somente acreditar na existência de Deus. É se lançar de corpo e alma. É assumir o senhorio de Jesus na minha vida e na tua vida. É colocar Jesus no centro. Toma, Senhor, a minha vida que ela é tua. Faz o que tu quiser. Se o Senhor te chama a vida religiosa, faz o que Ele quer. Se Ele te chama a ser comunidade, faz o que Ele quer. Se Ele te chama a servir na igreja, faz o que Ele quer. Não renegue a Senhor, não negue a Jesus o direito sobre a sua vida. E pratique as obras do Senhor. Seja bom como Jesus foi bom. Seja caridoso como Jesus foi caridoso. Seja compassivo como Jesus foi compassivo. Seja misericordioso como Jesus foi misericordioso. Muitas vezes caímos no erro de julgar o outro, de se achar melhor que o outro. Mas Jesus não agiu assim. Muito pelo contrário, Ele era cheio de misericórdia. O maior exemplo que temos disso na Bíblia é a pecadora caída, onde tantos queriam atirar pedras nela, mas Jesus não. A palavra vem nos falar da fé, que a fé é um dom de Deus. A fé não requer um esforço meu e teu. Ele é um dom de Deus. Deus nos dá esse presente que é a fé. É mérito de Deus, não mérito meu e seu. O Senhor nos chama, através desse dom, a crer, a acreditar de verdade, a se lançar nisso, nesse mistério de fé, que é a vida eterna, que é a salvação. Mas Ele também nos chama a um alerta, que é preciso acreditar, que é preciso amar. Deus é amor, mas é um amor gratuito. Aqui a palavra fala que fomos gratuitamente, porque é gratuitamente que fostes salvos mediante a fé. Então Deus nos deu o dom da fé. Mediante essa fé, pela gratuidade fomos salvos, não é cobrado um preço. Quem pagou o preço pela minha salvação e pela tua salvação foi Jesus. Nós não precisamos pagar mais nenhum preço. E por que ainda queremos cobrar um preço para amar o próximo, se Jesus nos amou sem cobrar um preço? Deus hoje te chama a viver o amor gratuito, a servir gratuitamente, a amar gratuitamente, a acolher gratuitamente, porque quando fazemos as coisas gratuitamente, nós não esperamos recompensa. Nós permanecemos na igreja porque não importa se somos reconhecidos ou não. Não importa se aquele líder, aquele coordenador do ministério, só fala mal, só julga, não te entende. Não importa, porque você está servindo gratuitamente. Você não precisa de reconhecimento. Não importa se as pessoas repararam que você fez uma boa leitura, que você é um bom catequista, uma boa catequista, que você é um bom membro da comunidade. Não importa. Porque é gratuitamente que estamos servindo. Não precisamos ser reconhecidos. Não precisamos de recompensa para isso. E isso é meio caminho andado para o céu. Sabe? Quando Moisés foi falar com Deus na sarça, e Deus enviou ele para o Egito, Deus deu a ele uma vara, que a gente chama de vara de Deus, um cajado. Mas por que um cajado? Moisés era um pastor. E o cajado para um pastor era símbolo de autoridade. Quem tinha o cajado tinha autoridade sobre as ovelhas. E quando as ovelhas iam andando, o pastor usava aquele cajado para poder guiá-las, para que elas não caíssem no precipício, para mantê-las seguras no caminho. Então, Deus deu a Moisés um cajado que ele poderia guiar o seu povo de volta à terra prometida.
Com esse cajado, quantas coisas Moisés fez? O cajado se transformou em serpente. Com o cajado, ele abriu o mar vermelho. A fé. Se não existisse a fé, o mar não teria se aberto. Com o cajado, Moisés bateu na rocha que jorrou água. E assim, meu irmão, minha irmã, Deus nos guia nesse caminho. Como Moisés guiava com o cajado, Jesus nos guia. Jesus é o nosso pastor. Mas aonde está a minha fé? Aonde está a tua fé para isso? A vida com Cristo é igual a esse cajado. Viver a vida com Cristo é se deixar guiar para um caminho de santidade. Viver a vida com Cristo é deixar para trás as suas manias, aquilo que você queria, como uma ovelha que quer seguir um caminho diferente, e seguir o caminho de Jesus, aquilo que Jesus quer. O cajado é um símbolo de autoridade. A vida com Cristo nos dá autoridade sobre o mal. O cajado é um símbolo de auxílio, de suporte, onde muitos viajantes usavam para poder caminhar. A vida com Cristo nos dá esse auxílio, esse suporte, para sermos santos, como é da vontade do Pai. O cajado era um símbolo de fé. Como eu disse, a fé que abriu o mar vermelho. E a vida com Cristo nos traz a fé para alcançarmos o céu. O cajado era um símbolo de unção. Quem tinha um cajado era visto como um ungido, porque transformou o cajado em serpente, porque com o cajado fez jorrar água da rocha. A vida com Cristo é a unção do Espírito Santo que está sobre mim e sobre você, que nos unge para sermos santos, para sermos anunciadores, para sermos proclamadores do Evangelho de Jesus Cristo. A vida com Cristo vale a pena, meu irmão, minha irmã. Por mais difícil que seja, por mais desertos que temos que enfrentar, por mais jornadas que temos que percorrer, como o povo no Egito, 40 anos no deserto, mas vale a pena, porque no final tem a terra prometida. No final tem a vida eterna. Então não desista. Não desista de caminhar com Cristo. Não desista de viver a sua vida com Cristo. Tudo vale a pena. Tudo vale a pena quando é para Ele. Somos obras suas, criados em Jesus Cristo para as boas ações, que Deus de antemão preparou para que nós as praticássemos. Deus já nos preparou para viver essa vida. Mas agora cabe a mim e cabe a você escolher. Decidir entre o bem e o mal. Decidir entre as coisas deste mundo e as coisas do alto. A decisão é sua. Hoje, então, eu te convido, como um desafio desse retiro de Quaresma, a fazer tudo com esse amor gratuito. A cuidar da sua casa, a cuidar do seu trabalho, a cuidar da sua família, sem esperar reconhecimento, sem esperar nada em troca. A se esforçar, a fazer tudo com amor gratuito. E para finalizar, que possamos rezar juntos. Deus Pai, Criador, deste-me a vida em Jesus. Ajuda-me a amá-lo e servi-lo na gratuidade, e que, cheio do Espírito Santo, eu possa um dia contemplar a vossa face no céu. Amém. Que o Senhor permaneça comigo nesse dia,
Que Ele derrame a sua bênção, a sua unção e a sua graça sobre cada um de nós. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus abençoe.